existe um propósito que tem que ser cumprido, e eu tenho plena convicção de que o correio não é só um correio, um banco não é apenas um banco, a Petrobras não é apenas a Petrobras. Existe um propósito por trás daquilo. É fundamental que dê lucro, sim. Só que Não lute pelo lucro, não lute pelo lucro. Não é você que está ganhando. Não é você que está ganhando. Não lute pelo lucro jamais. O patrão lute pelo lucro. O dono da empresa ele tem que lutar pelo lucro. Você não. Você tem que lutar pelo propósito. Porque é o propósito que vai atender às suas necessidades. É necessidade que eu estou falando com quem está assistindo, quem vai assistir a gente, né? Você tem que lutar pelo propósito, que é o propósito que vai te atender. Então, mas só que Se a assim, gasolina estiver cara, você não sai de casa. Se a gasolina estiver cara, o ônibus fica mais caro. Se a gasolina estiver cara, a tua comida fica mais cara. Então, mas você não pode ter um lucro e esse lucro ser reinvestido no Estado? Deixa de ser lucro, passa a ser reinvestimento, José, pelo amor de Deus. Então. São palavras diferentes. Então, mas ó, esse ano eu lucrei, sei lá, 10 bi na Petro, ok? Chegou lá no final do ano, pô, deu 10 bi, sobrou aqui. O que eu vou fazer com essa grana? Pego esse dinheiro, mando para o Estado. Não, beleza, olha só, isso é outra coisa. Mas para que você precisa desse dinheiro? Vamos de novo. Para criar um hospital para tiazinha, para implantar uma cidade, para mandar para uma indústria nacional que mas isso precisando de ajuda. Isso é feito com dinheiro de imposto. Para isso a gente paga imposto. Concordo. Veja bem, e se não é feito, não é pegando daqui para tapar buraco. Não é feito por incompetência e por corrupção. Se não é feito, deveria estar sendo feito, porque a gente paga impostos caros. Se você pegar, o que é mais importante? Você obter, digamos, 1 bilhão de lucro na venda do diesel para o caminhoneiro brasileiro, ou você reduzir o preço do diesel, não ganhar esse lucro na Petrobras, mas o Brasil obter um preço de venda de soja, de arroz, de feijão, de café. Eu prefiro diminuir o preço. Muito mais competitivo. Eu prefiro diminuir Você prefere diminuir o preço. Você prefere diminuir o preço. Você prefere que a Petrobras não dê lucro, porque todo o resto vai dar. Entendeu? Talvez seja um pouco exagerado. No começo, eu quero lucro, mas eu preciso do propósito. Eu tenho que atender um propósito cegamente. Você não quer o lucro, você quer o propósito. O lucro que é o patrão, é o dono da empresa. O dono da empresa é o país. Então, se o lucro vier, ok. Lembra que eu falei lá atrás? Mas o propósito, como você falou lá atrás, ele tem que ser seguido. Entendeu? Porque no final das contas, uma empresa de energia, o propósito vai sempre superar o lucro. Vai sempre ser mais interessante você... Por exemplo, você tem a Eletrobras. A Eletrobras, se você vendia a eletricidade, eu não sei quanto está hoje no Brasil, mas digamos, 50 centavos de real o quilowatt-hora. Não deve ser, porque aqui é 22 centavos de euro, aí deve estar uns R$2, pelo menos, se não for 3. O quilowatt-hora. Você vende a R$3 o quilowatt-hora. Tá? Para a indústria, se você aumentar em 10, 20 centavos esse quilowatt-hora, a indústria se torna pouco competitiva no mercado. Sim. E de repente ela quebra. Não é nem questão de ela ganhar mais, de repente ela quebra. De repente ela deixa de existir. Porque você aumentou 10 centavos para ter lucro. Você quer ver como a lógica capitalista ela cai por terra sempre? Eu estava conversando com esse amigo meu sobre a questão da Enel, que a gente acabou de ter um problema com o Ricardo. E olha só, tem 2 anos que eu faço programa com menos de 2 anos, talvez 1 ano e meio que eu faço esse Open Mic com o Ricardo, e já foi umas 4 vezes que ele se desculpou, falou, pô, meu, vamos botar para mais tarde, vamos ver se volta. E ficou sem luz. Menos de 2 anos. Então, cara, nos 10 anos antes de eu sair do Brasil, que já tem um bocado de tempo isso, os 10 anos, acho que talvez no Rio de Janeiro, que não é nem São Paulo, né?
eu talvez conte em uma mão a quantidade de vezes que faltou luz lá na minha casa. Aí você vai entrar num outro problema. Nós devemos privatizar as empresas públicas porque elas são ineficientes, não geram lucro, são milhões de emprego, servem como um propósito para corrupção. É preciso acabar com a mamata pública. Ok. Super concordo, Marcelo. Só que aí você vende para um cara italiano. Não precisa nem falar muito depois disso. Mas olha só, Josué, a questão é muito séria. Isso é extremamente sério. Porque olha só, a empresa ela é ineficiente, ela está no cabide de corrupção, cabide de emprego, os baralhos tudo disso aí. Né? Aí olha só, o governo é corrupto, logo a empresa é ineficiente. O governo é corrupto, vamos tirar o governo da administração e vamos dar concessão à Enel, que é uma empresa capitalista, que ela é pública aqui, no Brasil não. Não, sim, é pública aí, mas aqui não, mas é pública. Você tira do governo Brasil brasileiro para mandar para o governo italiano. Se eu tiver uma treta com a Itália amanhã, o que acontece? Então a Enel tá lá. Isso aí, vamos até esquecer essa parte, que é só o Brasil tomar de volta. Isso aí não é grandes problemas. É um desconforto. Mas veja bem, olha só, o governo é corrupto, logo a empresa é ineficiente. Vamos fazer o quê? Vamos botar uma empresa privada para administrar. Vamos dar concessão para uma empresa privada para administrar. E a empresa fica menos ineficiente. Mas é porque o governo, que era corrupto aqui, deveria estar fiscalizando e não está fiscalizando. Porra, o governo era corrupto aqui, tu acha que ele vai melhorar porque tu botou uma empresa privada? Não. Ele vai continuar sendo corrupto, ele só vai ser corrupto para a empresa privada e a empresa privada vai ganhar lucro. Então a conta de luz vai ficar mais cara porque você vai ter que pagar o lucro da empresa privada e o governo vai continuar sendo ineficiente, não vai nem fazer o trabalho que tinha que fazer e nem fiscalizar a porra da empresa privada. Eu concordo. Qual é a lógica de tirar do governo, então? Se ele vai ser ineficiente em ambos os casos, só que aqui eu, além de tudo, vou ter que pagar o lucro da empresa capitalista, qual é a lógica? É ineficiente em qualquer um dos casos. Aqui eu estou perdendo. Antes, ineficiente, São Paulo não tinha apagão. Agora, eficiente no capitalismo, São Paulo tem apagão a cada 4 meses. Eu concordo. E assim. E tem lucro. Eu só acho engraçado que, fora tudo isso, eu não posso manter essa empresa na mão de um Estado corrupto, ineficiente. Então, eu vou para o mercado. Só que aí, quando eu chego no mercado, é uma empresa pública italiana, que podia ser chinesa, americana, norueguesa. Podia ser russa, não importa. O interesse dessa empresa. Você entendeu o que eu estou falando? O interesse dessa empresa é o lucro. O interesse dessa empresa, e ela não está errada nisso, o interesse dessa empresa vai sempre ser o lucro, enquanto que o Estado tem um propósito. Eu não estou discordando disso. Mas você entendeu a loucura? Que assim, tem que ser uma empresa, não pode ser público. Só que aí eu dou para uma empresa pública de outro país. De outro país. E aí, como que fica, mano? Como que fica? Como é que você explica isso para mim agora? Não existe explicação. Isso é o complexo de vira-lata, porque quando ela chega no Brasil, ela deixa de ser pública. Não, ela deixa de ser uma empresa privada. Dentro do Brasil, ela é uma empresa privada. Ela pertence a um grupo que é público de fora. A questão é que você está entregando a riqueza do Brasil para outro país. É isso. Mas não é riqueza porque não estava dando lucro. Não é para dar lucro, é para transportar energia. O Ricardo não tinha apagão a cada 4 meses antes disso, porque a energia chegava na casa dele, porque não podia deixar de chegar. Tivemos muitos problemas, temos eu não sei como é em São Paulo, acredito que não seja muito diferente, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, o cabeamento fica todo à vista. Aqui na Europa é raro você ver cabeamento à vista, normalmente é subterrâneo.
é mais caro, mas em compensação ele é mais seguro, ele dá menos acidente, ele dá menos problema, enfim. Tem um monte de coisas e não vai ser a Enel que vai resolver. Não vai. Não vai. O propósito da Enel nessa negociata é obter lucro. Ela E não obtém está lucro errado. aqui, e aí ela entrega qualidade. Só que ela não entrega qualidade. Por quê? A Não, lógica ela capitalista obtém é muito lucro simples. aqui e aí no país dela ela entrega qualidade. Também não entrega qualidade, mas Ela é vamos se ruim aí ater ao também? Brasil. Não, ruim assim não é, mas podia ser melhor. É caro. E incompetente agora com esse negócio do gás, agora tá tudo caro. Mas vamos se até ao Brasil. Ela é uma empresa privada. A empresa privada, dentro do Brasil, ela visa o lucro. Né? Para que ela vai pegar isso aí? Porque ela é boazinha? Não é. Não, Né? Não é. Porque ela tem o propósito de ajudar o Brasil? Não é. O não, propósito dela é obter lucro. Propósito, sim. não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum. É o propósito da empresa privada é obter lucro. Não tem problema nenhum nisso. Só que você está dando lucro em detrimento de um serviço público estratégico, necessário. E a lógica capitalista é muito simples. A maximização de lucro, maximização tá certo, né? A Sim. maximização de lucro, ela é uma equação muito simples. Você tem que aumentar o ganho e diminuir a perda. Você tem que E aumentar a distância entre o ganho e a perda, né? O profit and liability, né? Isso é o lucro. Isso é o lucro. Então, como é que você aumenta o ganho? Aumentando o preço. Você pode aumentar indefinidamente? Não, porque vai ter cláusulas contratuais, né, para concessão e tudo mais que vão impedir um aumento absurdo, mas vai aumentar. Então a tua conta de luz ela já vai ser mais cara do que ela antes só por causa do lucro. E vai diminuir o custo. O que acontece quando diminui o custo? qualidade cai. Começa a estourar transformador na rua. Que foi o que aconteceu com o Ricardo hoje. Num dia, tá chovendo aí em São Paulo? Aqui Tá tá, fazendo calor? Tá chovendo muito? Tá caindo o céu? tá. Aqui onde Hoje? eu moro, sim. Ah, Ah, bom, não, então não hoje sei. não, mas ao longo da semana já choveu bastante, etc, etc. Então, do nada estourou um transformador. Por quê? Porque não teve manutenção. Porque E não, a primeira coisa que cai quando uma empresa passa a ser administrada por uma empresa privada visando o lucro, de novo, não tem problema nenhum a empresa visar o lucro. O problema é o que ela vai fazer. Porque a eficiência, o conceito de eficiência de uma empresa privada é maximização de lucro. E maximização de lucro é aumento de valor até onde dá e diminuição de custo. Qual é a primeira coisa que corta? Manutenção. Porque não é dela. sim. Amanhã ou depois ela fala, não quero mais essa concessão, não, obrigado. Tá, e agora a gente vai ver esse problema de novo com a Sabesp. Vai ver E com a, tudo. Você vai ver e com a, tudo. Você vai ver e a Sabesp é uma coisa com. engraçada, porque assim, a Sabesp era uma empresa que ela atendia bem o estado de São Paulo e ainda dava lucro. E aí eu não sei por qual razão e circunstância a empresa que presta um bom serviço, que dá lucro, que faz a coisa arada toda, mesmo assim eu vou vender, Marcelo. E aí? Eu outro dia tava vendo um podcast que o cara, um idiota, eu não quero dizer o nome dele. Gostaria muito, que fica aqui na garganta. Mas ele tava. Quis ser engraçadão pra caramba, né? E aí ele falou que dizem que a empresa mais lucrativa do mundo é a indústria de petróleo. A segunda empresa mais lucrativa do mundo é uma indústria de petróleo mal administrada. E a Petrobras é a terceira empresa mais lucrativa do mundo. Ha, 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 ha. Que engraçado. Que piada inteligente. Foi até engraçadinho. A questão é a seguinte, José. Você está dizendo para mim, na sua lógica, né? E aí ele falava isso, obviamente, para dizer que a Petrobras, a melhor coisa a fazer com a Petrobras era privatizar, né? Você está dizendo para mim que o país, o povo brasileiro,
é dono do terceiro melhor negócio do planeta e a tua ideia genial é privatizar, é entregar na mão do capital privado, é isso? Sim, Para meia dúzia ganhar? Essa é a lógica então, genial dessa gente? sim, Porque, é a lógica porque, a genial. piada, porque a piada é engraçadinha. Mas na verdade o que ele está falando é que a gente tem o terceiro melhor negócio do planeta. Sim, eu entendi, Marcelo. Assim, a E única é do coisa, país. sim, Entendeu? a única coisa que eu fico meio assim é, por exemplo, você vai vender isso para um capital privado que também vai ter participação de um outro estado. E aí Não. volta de, e aí volta de novo na lógica da Enel. O estado produzir algo é ruim, então eu vou privatizar. Aí, quando eu privatizo, eu vou e entrego aquela empresa para uma empresa que tudo bem que aqui é privada, só que ela tem a sua origem num outro estado. Ou seja, se é ruim, então por que eu vendo para uma empresa que a origem dela é um estado? Não faz sentido para mim. O dinheiro vai imediatamente sair do Brasil e vai para fora. O lucro que antes era do Brasil agora vai sair para fora. Para um outro Olha só. estado. O, Só que aí o, o, agora, o que acontece? Quando estava com o Brasil, só era ruim. Aí agora, não, tá na mão do capital vai privado, ser ruim, não vai ser nosso. vai ser ruim, não vai ser nosso, e eu continuo sendo gerido por um Estado. Indiretamente, porque aqui Olha ela é só. privada, mas só que ela vem de um grupo estatal de um outro país. Na prática, no fim do dia, eu tirei daqui e dei para um outro cara que, assim, aqui eu tinha 3 refeições por dia, agora eu só tenho uma. Porque melhorou. Antes tinha 3 refeições por dia, agora tem 4. Só que 3 são dele, não são suas. Não, 3 ele me são dele. serve, eu tô falando. Antes eu tinha café da manhã, almoço e janta. Agora vamos cortar, vamos. Só tem o almoço. Café da É isso manhã e aí. janta cortou. Eu dei o exemplo da Noruega. A indústria de petróleo da Noruega é a Statoil. A Statoil é estatal, né? A Noruega ela é muito eficiente como gestão pública. É o paraíso, é perfeito, não tem corrupção. Não, não, tem corrupção. Tem corrupção que eu já vi, tá? Presenciei. Mas é eficiente. Dentro do contexto, a coisa funciona muito bem para o povo norueguês. Então, olha só, o que eu estava colocando, que as pessoas não costumam entender. O Estado é corrupto. Né? O poder público, né? O Estado não, porque o Estado não é pessoa, né? Mas o poder público, né? Ó, chegou a. O poder público é corrupto. Né? Os políticos são corruptos. O capital privado é mercenário. E é. Isso aí não tem discussão. Ninguém tá De falando que novo, tem santo aqui. não tem problema. É a função dele. Né? Lucro não é eficiente. Nunca vai ser. Tá? Porque lucro vai ser sempre alguém que vai estar ganhando alguma coisa que poderia estar sendo produzida a mais. O Estado, o poder público, os governantes são corruptos. A iniciativa privada é mercenária. E o problema é a empresa ser estatal. O problema está na corrupção desses caras aqui e no fato desses aqui serem mercenários. Se esses não fossem corruptos, esses não eram mercenários. Sim. Porque a legislação não permite eles serem mercenários, mas esses são corruptos. E aí o problema é que a indústria, que a empresa é estatal. Não, o problema está na corrupção desses caras, o problema está nesses caras serem mercenários. A empresa ser estatal ou privada, se ela servir o propósito dela, se ela for 100% privada e todos os acionistas dela, ou os donos da empresa, forem, porra, santos e falam, não, essa empresa deve servir o propósito ao país, eu só quero um salário. Tô nem aí. Tô nem aí. Porra, maravilha. Ainda vai ser mais eficiente, talvez.
A gente tem um exemplo aí recentemente, teve um indiano, esqueci o nome dele. O cara abriu um banco na Índia, aonde ele não tira lucro. Ele tira um tipo de prolabore. É um prolabore bem gordinho, mas ele tira um tipo de prolabore. Merecido, porra. O maluco faz um banco. O que ele faz? Ele faz pequenos empréstimos para produtores locais abrirem pequenas indústrias, pequenas produções. Deixa eu te contar um segredo, spoiler alert. Essa é a mesma coisa que os Estados Unidos fez nos anos 50, através dos bancos, os pequenos bancos de bairro, bancos estatais. É a mesma coisa que o Brasil fez na era Vargas e inclusive em outras eras que são menos populares no Brasil, através dos bancos estatais, como existiu o Banerj, que foi privatizado, dava lucro que nem um troço e foi privatizado. O Banespa também. Outros bancos do país foram privatizados. Esses bancos eles faziam isso, eles atendiam o pequeno. Quer saber mais uma coisa? É o que a China faz. Se existe uma equação aonde você define o sucesso de um país, você pode ter certeza que essa variável está nela. Pode ter certeza. Investimento no pequeno produtor. E por que eu tenho que privatizar meu banco? Porque aparentemente não dava lucro. Agora deixa eu te contar a história. Eu fiquei uma época, lá em 2005, eu me enrolei numas histórias aí, eu estava trabalhando na indústria naval, eu fiquei meses fora do Rio. Quando eu voltei, minhas cartas, contas estavam tudo atrasada. Eu tinha uma parcela de um negócio que eu tinha comprado no cartão de crédito que bateu e estava sem dinheiro na conta. E aí eu fiquei devendo no cartão de crédito. E aí tinha passado 3 meses. E eu comecei a estar devendo muito dinheiro. E eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar agora. E aí eu não tinha dinheiro para pagar no mês que vem. E eu tentava entrar no banco para negociar. E nada, e nada, e nada. Eu não vou dizer qual é o banco, não. Você sabe daquele que eu tô falando, né? E nada, e nada, nada. Aquela conta foi. Eu falei, ó, paciência, um dia caduca. Um dia caduca. Foi. Chegou um tempo. Cara, eu acho que eu tava devendo mais de 30 mil reais. Se não me engano. E era 30 mil reais, que era 30 mil de reais de verdade mesmo. Comprava um carro novo, um carro zero. No dia seguinte, que esse banco perdeu as contas públicas do estado do Rio de Janeiro, que passaram para outro banco, no dia seguinte eu recebi uma cartinha, vamos negociar o valor original da dívida. Sem botar nem tirar. O valor original da dívida. Aquele era, sei lá, era 800 reais, 750 reais, 800 reais. O valor original da dívida. Pague isso aqui que tá tudo bem. Só que o valor original quase 10 anos depois, né? Então já não era mais nem o valor original. Eu paguei menos do que eu devia. Por quê? Porque o banco perdeu todas as contas públicas. Sabe quem tinha todas as contas públicas na época dos bancos estaduais? Os bancos estaduais. As contas públicas, elas são a menina dos olhos de todo banco. Sim. A família Setúbal acorda se mijando nas calças se eles ouvirem falar que esse banco vai pegar as contas públicas do país. É porque é um cara que vai ficar contigo ali por pelo menos 30 anos, né? E esse cara, ele vai ganhar certinho todo mês aquela boladinha, porque o Estado paga bem, né? No Brasil o Estado paga bem. Aquela boladinha, aquele dinheiro vai ficar ali, o banco vai vender tudo quanto é produto para ele, a juros melhores, né? Porque é conta pública costuma ter uns juros melhores, então vai vender empréstimo, vai vender pick-up, vai vender não sei o que. Ele sabe que essas contas valem ouro, e são muitas contas. Sim. E é um cliente bom. E o valor dessas contas ainda vai garantir para ele a possibilidade de abrir crédito para Deus e o mundo com os juros altos que o banco pratica. Sim. Porque um cliente precisa ter caixa para abrir crédito. Sim, é o melhor cliente. Não é um cliente porque o Estado é o melhor cliente sempre. Sim. Porque isso volta naquilo que nós falamos no começo da conversa. Estabilidade.
É o cliente. A melhor frase que eu já ouvi sobre mercado na minha vida foi o que eu ouvi de um tal de Josué Coimbra, em off, né? Vou fazer fofoca. É a mão, como é que era a frase? A mão invisível do mercado, na Isso, verdade, é a mão pesada do Estado. exato. O Estado, eu tava explicando, eu tava conversando com um amigo meu sobre a questão de banco, né? Não, porque eu tava falando exatamente isso. A gente tem um banco público, os bancos privados estão exercendo juros muito altos. Você pega uma Caixa Econômica Federal e bota o juro lá embaixo. Derruba todo Bota o mundo. juro lá embaixo, vai todo mundo para a Caixa Econômica Federal. Aí ou o banco privado se adequa, ou ele. Aí a primeira coisa, mas aí a Caixa Econômica não vai dar lucro. Sempre o lucro. Palavra Então, maldita, tinha que Marcelo, ser retirada do dicionário. então, mas só que Beleza, a Caixa Econômica vai dar até de repente um prejuízo, mas você vai forçar todos os bancos a exercer um preço. sim, Isso sem passar nenhum tipo de lei. Você vai sim, forçar na mão do mercado, na mão pesada do Estado, sobre o mercado, os bancos a exercerem juros mais competitivos, preços mais sim, competitivos. sim. E aí, sabe o que acontece? O que sempre fala, mas aí de repente esse banco vai quebrar. Vai quebrar. Sabe quem vai pagar as contas desse banco quando ele quebrar? Estado. Então, Quem vai garantir que a tua conta corrente, porque o banco, quando ele quebra, ele abre concordata, teu dinheiro não existe mais. sim, Quem vai garantir que o teu dinheiro vai voltar para o teu bolso, aquele que você tinha numa conta corrente, e não embaixo do colchão, é o Estado. vai ser o Estado. Vai ser o Estado. Aliás, o banco Você não tem falou, dinheiro, né? você falou sobre quem define o que o banco pode ou não emprestar, vender, comprar de ativos, é o Estado, é o Banco Central. Você falou sobre a questão da Enel, né? Sobre a questão da privatização e tudo mais. Olha só, lá no norte, fizeram a concessão de uma linha de transmissão de gás, né, num gasoduto. A empresa que entrou na concorrência, que ganhou a concorrência, né, e pegou a concessão, ela não tinha um puto no bolso. A empresa pegou, ela fez o planejamento, o preço, não, isso aí merece, né? Fez bonitinho, tal, ganhou a concorrência. Pegou aquela concorrência que ela ganhou, foi no BNDES, entregou aquele papel e falou assim: olha, eu ganhei essa concorrência, agora me Me dá esse ajuda. dinheiro. É fácil, eu podia ter feito isso, você podia ter feito isso, Josué. A gente podia ter uma concorrência de um gasoduto. A gente podia estar explorando um gasoduto. Então, só que aí se o Transporte de Estado. massa de gás, cara. Isso Sim, dá um então, dinheiro fodido. O cara não tinha um centavo furado no bolso. Ele então, pegou um papel que dizia que o Estado ia dar a ele a concessão de exploração daquilo lá. Ele levou no BNDES e falou: agora me dá dinheiro. Sabe de então, onde veio esse dinheiro? do Do Estado. Estado. Então, qual a diferença entre estar com o Estado e estar na sua mão? Qual a diferença? E aí, quando você vai falar para um cara assim, porra, não, a gente tem que injetar dinheiro no Correios para melhorar a tecnologia. Não, não pode, não. Dinheiro público não pode botar no Correios, não. Tá maluco? É empresa. Tá maluco botar Mas dinheiro? só que aí você vende o Animal. correio para mim, amanhã eu vou lá no BNDES e pego o dinheiro. E pega o dinheiro. É exatamente isso que a pessoa, o cara, Então, de novo, qual que é a o cara diferença que entre comprou a estar Vale do Rio contigo e Doce, estar comigo? o cara que comprou a Vale do Rio Doce, ele fez isso, ele pegou, ó, comprei a Vale do Rio Doce, agora eu preciso, a Vale do Rio Doce estava lá toda cacaricada, Não, mas antes o Fernando Henrique porque deu uma arrumadinha nela. deu arrumadinha nada, varreu ali, fez um Então, carinho. ele Tava toda fez um carinho. cacaricada. Então você Foram imagina, 30 anos judiando ó, aquele negócio, o cara. cara fez um carinho para vender, aí vendeu, já pôs Vendeu a dinheiro preço para de fazer o banana. carinho. Calma. Fez um carinho para vender, entrou um dinheiro para o carinho. Quando vendeu, o cara que comprou foi lá e pegou mais dinheiro ainda Pegou para mais fazer a dinheiro. empresa funcionar. Então, Dinheiro por que, que público. ele vendeu? Dinheiro do povo. Então, por que, que ele vendeu? Por que que vendeu? Porque tá com preguiça? Porque não era o Fernando Henrique que ia administrar aquela merda. Você tem Então, todo o corpo técnico. Olha só, a gente tava falando sobre o negócio
das ações, né? Esse amigo meu estava tentando me explicar que quando as ações diminuíram, as ações caíram naquela época lá da Lava Jato, né? Aquele negócio todo, né? Aquele escândalo, aquele escárnio que fizeram com o Brasil, a empresa diminuiu, né? A ação custava $80, a ação passou a custar $8, a empresa diminuiu. Eu perguntei para ele, quantos barris de petróleo a Petrobras parou de produzir por dia? Então, Marcelo, só que Não, aí. nenhum. Então a Então, empresa não diminuiu. mas O que que acontece? diminuiu foi o capital de investidor. Sim, mas só Eu não que aí, quero capital de meu, investidor. tem um gráfico, você olha no gráfico, nesse mesmo período, o preço do barril do petróleo despencou. E aí, você está falando de uma empresa que vende o quê? Petróleo. Se o preço do barril do petróleo desaba, o que, que vai acontecer com a empresa? Mas aí é de novo, é a lógica do capital. Não é Não, tudo essa bem, é a lógica a ser lógica do usada. capital, mas o que eu tô. Não, 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 entende? porque olha só, o preço do barril Então, despencou. A então, porque a Petrobras galera ficou. vira, olha, porque a ação da Petrobras valia R$ 100, agora está valendo 3. Meu amigo, o barril do petróleo caiu de R$ 100 e está em R$ 3. A Petrobras, ela vende petróleo. Se o preço do barril diminuiu, obviamente as ações da empresa também vão cair. Ou não? Não, não necessariamente, porque aí você tem ativos, você tem um monte de coisa que vai manter o preço da Mas ação, até influencia. a credibilidade e a confiança na divisão de dividendos. É, a questão toda é o seguinte: você está falando exatamente do período que foi a época lá que o Obama deu o golpe na Arábia Saudita, tirou o rei e botou o príncipe Mohammed bin Salman em troca disso, como regente do país, que está lá até hoje, né? Mas só que isso foi O nessa Brasil não pode falar com o época ditador, depois mas eles da podem. queda da Dilma. Dá uma Isso, olhada no isso. Aí preço do barril do sim, o petróleo. barril do petróleo caiu a $30. Então, E a olha o barril do Petrobras, petróleo, olha o a valor da ação da Petrobras, Petrobras. Foi junto, Marcelo. mas foi um monte de coisa aconteceu ao mesmo tempo. Sim. E isso aí foi um puta de um golpe na Petrobras. Por quê? Porque a exploração da Petrobras não é uma exploração de terra, é uma exploração de águas profundas. A operação de águas profundas, eu trabalhei na indústria naval, é uma exploração, é uma operação extremamente cara, né? Porque você precisa construir plataforma, operar plataforma, fazer manutenção em plataforma, você tem navio supplier, você tem, porra, toda uma equipe. É uma operação bastante cara. Então, existem tabelas na internet, se você achar, se não me engano, o preço de exploração de barril de petróleo da Petrobras é em torno de $40 a $45. A Isso. retirada do barril, né? A exploração do barril. Arábia Saudita, por exemplo, se eu não me engano, são $4. Iraque, Arábia Saudita, se Exato. eu não me engano, são $4. Na Rússia Você são pega na 13. rua. Muita gente, cara, às vezes constrói lá uma casinha, vai cavar um buraco para fazer uma piscina, acha petróleo e fica puto. Porra, mais um. A Rússia, por exemplo, é $13 a exploração de petróleo lá. No Brasil é muito caro. Nesse momento, a tentativa era de fazer o que depois voltaram a tentar fazer, que era quebrar a Rússia, que eles achavam que era, chamam de um posto de gasolina com o governo e descobriram que não é, né? Um pouco mais do que isso. Na tentativa de quebrar a economia russa, derrubando o preço do petróleo, logo derrubando o lucro da Rússia, que eles achavam que vivia do petróleo, eles acabaram quebrando o Brasil, né? Quebrando a Petrobras. O nosso governo, de forma incompetente, como aquilo era transitório, o que deveria ter feito era mantido a exploração, subsidiado e comprado petróleo a $30 e feito uma reserva estratégica, que é o que os Estados Unidos têm, uma reserva estratégica, que aliás está num dos níveis mais baixos da história. O que o Brasil deveria ter feito foi isso. O que o Brasil não, na verdade, não fez foi isso. Ele continuou vendendo o petróleo, porque ainda tem esse problema. Muito do petróleo que a gente explora no Brasil, a gente revende e compra petróleo menos denso. Eu não sei exatamente, porque eu não sou químico,
Eu não sei qual é a diferença de um petróleo de melhor qualidade e um petróleo de pior qualidade. Mas o nosso petróleo no Brasil é um petróleo de qualidade baixa. Né? O petróleo da Venezuela, por exemplo, nosso vizinho, é quase tar, né? Esqueci, tártaro, né? Não, esqueci como é que chama. É aquela coisa bem grossa, né? Como o petróleo canadense. O petróleo da Arábia Saudita é um petróleo fino, então para você refinar é muito mais fácil e mais barato. Né? Então o Brasil acaba vendendo o petróleo a um preço mais baixo, porque ele é de menor qualidade, e comprando um petróleo de qualidade superior e refinando no Brasil, né? Ou comprando já refinado, o que não é tão bom, né? Que já é o produto, o produto manufaturado, né? O ideal é que a gente refine o nosso petróleo. O que o Brasil deveria ter feito é ter segurado o nosso petróleo ou ter desenvolvido o refino do nosso petróleo dentro do Brasil, né, para parar com esse negócio de vende para comprar, né? Ah, vamos vender porque a gente não consegue refinar o nosso e a gente compra o do outro que a gente consegue refinar o do outro. Não, desenvolve o refino do nosso, né? Continua comprando do outro porque tá barato, tá $30, porra, compra essa porra, né? Mais barato que Coca-Cola. Bora. Enche aí uma caverna qualquer de petróleo, igual os Estados Unidos fez. Enche uma caverna aí qualquer de petróleo Mas e sabe qual que é o deixa nome aí. disso? É o O nome projeto. disso é burrice. Não, é projeto nacional, que não tem. É projeto nacional, exatamente. É um projeto de longo prazo. É um projeto de contingência. Você está numa situação onde você tem que tomar uma decisão. Isso não precisava necessariamente estar num projeto nacional. Poderia estar, deveria estar. Mas não precisava necessariamente estar. O Brasil, eu lembro o Lula lá com os 4 dedos, todo cagado de preto, naquela fotinho, falando da autossuficiência, né? Conseguimos a nossa autossuficiência no petróleo. Isso durou 5 minutos. Depois eles desligaram as máquinas lá para não queimar. E aí a gente voltou a não ter. Mas a gente poderia ter. Então, nesse momento, era o momento do país parar e falar assim: ó, caraca, o negócio ficou feio, mas vamos começar a subsidiar isso aqui de uma forma mais pesada. Ah, mas é dinheiro público, não sei o quê. O resultado foi que a gente perdeu a Petrobras. O resultado de não ter feito esse subsídio, o dinheiro com dinheiro público e ter sustentado ela, é que a gente perdeu a Petrobras. A gente não perdeu, né? Mas quebrou a espinha dorsal do Brasil. Esfacelou o Brasil. Projeto de indústria nacional. Projeto de indústria nacional. Projeto tudo vai. E a desculpa que eu ouço sempre é que a Petrobras ela é uma empresa de capital aberto porque o investidor ele faz um contrabalanço, né, ao Estado, um contrapeso ao Estado, para o Estado segurar na corrupção, não ser corrupto, né? E aí o investidor vai lá, não, porque eu preciso do lucro. Tá certo, ele tá certo. A razão do investidor tá certa, eu preciso do lucro, eu preciso dos meus dividendos, né? Então eu vou forçar o Estado a não comer parte dos meus dividendos. Só que isso tudo aconteceu, a Petrobras já era capital aberto há muito tempo. Sim, então, de novo, é um projeto que falta no Brasil. Tudo que nós estamos falando aqui desde a metade da nossa conversa chama-se falta de projeto de indústria nacional, falta de um projeto de país. Porque, vamos pegar um exemplo do dia. A Rússia está em guerra há tempos. Só que assim, e o país não quebra. É engraçado, né? Mas tudo bem. O país não sente um problema, o país não balança. Então, Ontem porque tem saiu um projeto. relatório de um coronel, finalmente, há 3 anos a gente fala isso lá no meu canal, o comandante fala isso lá no canal dele, todo mundo fala isso, o Ricardo lá no... Há 3 anos a gente fala que a Ucrânia já perdeu essa guerra há um tempo. Eu digo até o dia que ela perdeu a guerra, no dia que ela entrou. Sim. Ontem saiu finalmente um ex-comandante lá do Exército dos Estados Unidos, na Sky News, onde ele falou: o Zelensky tem que parar e entender que ele perdeu a guerra. Acabou, Exato. não tem mais.
Só que assim, Acabou. um projeto Não vai nacional. adiantar Tomahawk, não vai adiantar nada. Perdeu a Não. guerra. A China cresceu porque tem projeto. A Índia está crescendo porque tem projeto. Os Estados Unidos virou o que é porque tem projeto. Porque tem projeto. O Vietnã está crescendo porque tem projeto. E aí, não dá, de novo, embora eu ache que é fundamental e precisa ter o lucro, eu acho que sim, só que, por outro lado, você tem que ter a mão invisível do Estado manipulando as coisas. E aí você vai ter que optar, vai chegar uma hora que assim, você tem duas opções. Ou você vai ter que cumprir esse propósito, ou você vai ter que dar o lucro. Então, vamos pro propósito, entendeu? A forma que eu vejo é o seguinte: tem coisas que tem que dar lucro, tem coisas que não precisam dar lucro. Então, quando não Eu acho que a precisa, gente não tem quando que não puder, forçar a barra. então, A gente não precisa ficar, sabe, neurótico nessa coisa. Precisa dar lucro. Não precisa. eu não Porra, tô não nesse precisa. fetiche, Precisa. Não, é praticamente com um chicotinho. A Petrobras, ela tem um propósito de gerar energia. A Eletrobras tem um propósito de gerar energia. Porra, você não vai, porra, sei lá, usar a usina de Itaipu para plantar. Você não vai esvaziar a usina de Itaipu para plantar árvore, não faz não. sentido. Então, Né? mas é isso que eu tô falando, Marcelo. Então, as coisas têm propósito. Se for O propósito possível, da indústria é ter lucro? Sim. Quando ela é de um capital privado, quando ela é privada. É então, uma mas pequena indústria, é uma grande indústria. Se ela se não for estratégica e ela tiver que dar e o propósito for dar lucro, ótimo, maravilha. não, mas assim, Dê indústria lucro. estratégica, Mas a indústria uma indústria estratégica, estratégica, ela tem que ser estratégica. Ela sim, tem que cumprir o seu objetivo, sim. mesmo que ela dê prejuízo. Não, a indústria Porque isso estratégica, foge à lógica capitalista, isso foge à lógica liberal, sim, isso foge à lógica é, 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 de mercado, porque a função daquilo é servir ao povo. Nossa, estratégica. você é comunista, socialista. Não, eu só não sou burro. Pelo amor Não, de mas, Deus, a gente mas não assim, pode ser quanto idiota de ficar não, sempre preocupado com a lógica, com a lógica mercantil. não, quanto à indústria estratégica, a função dela é cumprir a estratégia. Se ela der lucro, beleza, mas se não der, não Ela não importa. precisa, Ela tem um. se ela der algum Se tipo de der, deu. sobra, Se der, deu. reinveste, reinveste, Sim, se der, aumenta, deu. Mas assim, melhora. ela tem que cumprir a função Porque no final estratégica. das contas, o lucro é uma palavra definida. O lucro é exatamente a diferença entre o faturamento e o gasto. Se existiu um, Um um gap. bloco entre um bloco de dinheiro que sobrou entre o faturamento e o gasto, porra, você faz uma caixa de garantia, você investe numa caixa de previdência dos funcionários, você reinveste no Sempre tem a algo para Suzano, fazer. por exemplo. Esse mesmo amigo meu que é investidor, ele estava me falando, por exemplo, eu não compro ação da Suzano. Por quê? Porque a Suzano não dá dividendo. Eles têm um plano de 10 anos, nos próximos 10 anos eles não vão dar dividendos, que eles vão expandir a empresa. É a Entendeu? estratégia dos caras. É um plano estratégico. Se você está com caixa, né? Você não transforma aquilo em lucro, porque para você transformar aquilo em lucro, ele tem que sair dali e ir para algum lugar. Que seja Uhum. para os cofres públicos, que seja para o bolso de alguém. Ele tem que ir para algum lugar. Você não precisa fazer isso, porque a empresa já faz parte do cofre público. Sim. Né? Ela pode estar separada, mas ela já faz parte do cofre público. Você pega aquela sobra e você reinveste ou você guarda. Né? Você não precisa necessariamente usar. Se houver uma necessidade absoluta, né? Que nem uma época, por exemplo, que eles estavam querendo, foi até no governo Dilma isso, estavam querendo meter a mão nos royalties do petróleo lá de Macaé para injetar na educação. Né? Para injetar na educação.
Porra, não tem dinheiro no Brasil para injetar na educação? Então, meu, é que assim, é sempre a mesma história. Olha, é para educação, é para saúde. E, meu, e a educação e a saúde vive, sabe? Mas sempre na merda. Tá sempre a mesma coisa, sabe? Olha, vamos um imposto para a saúde. Tá, vai. Para a educação. Pô, você é contra a educação das crianças? Não. Só É que porque assim, precisa da pressão, dessa pressão emocional. Você é contra a educação das crianças? Não, eu sou contra você roubar. Trabalha, senta a bunda na cadeira e faz aquilo pelo qual você é pago para fazer, pelo que você é pago para fazer, e vai trabalhar e vai fazer direito, e não vai roubar, e não vai desviar. Você pega o dinheiro, ó. Quanto é que custa uma escola? Josué, eu fiz uma vez aqui no. Um dia eu vou achar, tá em algum lugar aqui no chat GPT. Eu fiz um levantamento de chat GPT, tá? Bem bobinho. Mas era assim: quanto o brasileiro gasta com plano de saúde ao ano? Que não é todo brasileiro que tem plano de saúde, uhum, né? É uma minoria, né? Diria eu até uma minoria da população brasileira que tem plano de saúde. sim. Quanto o brasileiro gasta em plano de saúde? Pai, foi lá, pá, mais ou menos, foi me trazendo os dados, mais ou menos por esses dados é tanto. Ok. Tanto por ano. Quantos hospitais, quanto custa para construir um hospital no padrão de luxo de sírio-libanês? Ah, custa tanto. Quantos hospitais eu consigo construir no Brasil com padrão de sírio-libanês com o que o brasileiro? Praticamente um hospital para cada 200 habitantes. Então. Porra, aí você vai me dizer que não tem dinheiro para hospital, cara? Vagabundo tá vomitando dinheiro na Unimed e essas porcaria da vida. E que hoje em dia já nem atendem mais. Hoje o médico já não quer. Hoje você vai tentar marcar pelo plano de saúde, tá dando 3 meses. Aí tu chega lá, não, tem vaga para amanhã se você quiser pagar. Pra que eu tenho plano de saúde? Pra que eu tenho plano de saúde? Bota o SUS pra funcionar, porra. Essa porra não tá aí. Ninguém interessa. Josué, a lógica, porque isso aí, quando você fala essas coisas, de novo, é comunismo, né? Você é comunista, você quer essa porra toda pública. Josué, se você tem uma fazenda de boi aí nos interior de São Paulo, igual o Rei do Gado. Não era para você falar isso, mas tudo bem, vai. Ah, desculpa. Separa meus Nelore aí. Você tem uma fazenda de boi aí no interior, tá? Você tem 30 mil cabeças de Nelore. Você não vai vacinar o bicho? Claro que vou. Vai. Você vai gastar com vacina? Porque senão o bicho morre. O bicho dá doença, pega na porra toda. Aí Sim. morre 10, 50, 100, 2 mil cabeças de gato, você perde isso. O bicho não dá leite. Você não vai contratar veterinário? Claro. Mas você é capitalista, você não é socialista? Porra. Você é um Ué, empresário de sucesso? mas eu preciso cuidar dos Você, meus bichos e me dar dinheiro. você precisa cuidar dos teus boi que te dá dinheiro. O boi é a população. Pro boi, o remédio é de graça. Pro boi, o veterinário é de graça. Pro boi, ele morre no final. Mas pra mais gente também. Porque no final do dia você vai estar dando leite lá no teu Mas trabalho. só que até o dia que ele morreu, ele me deu dinheiro. A função do boi é morrer para carne ou dar leite. Paciência, desculpa, Então, foi uma péssima escolha na vida dele. Mas a função dele é essa. E o capitalista, mega empresário, ele vai dar tudo pro boi. Se tivesse educação, ele ia dar educação. claro. Ele ia fazer tudo pelo boi. Porque o boi é que dá o dinheiro dele. O capitalista, no caso, dono o mega empresário, dono lá das 100 mil cabeças de Nelore, ele é o Estado. Pro boi, esse cara é o Estado. Pro boi, a vacina é de graça. Pro boi, o, o veterinário é de graça. Pro boi, porra,
tratamentozinho de limpar pelo, de tirar carrapato, é de graça. Porque senão o boi morre. Se o boi morrer, ele não vai dar carne. Se o boi adoecer, ele vai levar mais 500, vai ter que sacrificar 1.000 bois porque um pegou uma vaca louca. Uhum. Se ele adoecer, ela não vai dar leite. Se a vaca adoecer, ela não vai dar leite. Não sei se o boi se adoecer, se ele não dá leite, mas se a vaca adoecer, ela não dá leite. Se o boi não tiver com saudável e a vaca não tiver saudável, não vai dar bezerro. Se o bezerro não tiver saudável, não vai crescer gordo para virar um boi gordo para abater no futuro. Ou uma vaca leiteira. Você está falando verdades cruéis. Não são verdades cruéis, é a lógica. A lógica capitalista, ela funciona no Sim. socialismo, no comunismo. Porque é a mesma. Porque é a mesma. As pessoas só não querem gastar com o povo. As pessoas acham que gastar com o povo é desperdício. Você tem que pegar todo esse montante de dinheiro e botar no rabo do dono da Unimed. Para ele, porque é ele, não vai ser você, não vai ser eu. Ele vai pra porra da lancha comer camarão e puta. E a gente vai morrer na fila. O SUS tem que estar podre para ele ganhar dinheiro. Não é? Porque o político tá doido para comprar brinquedinho, ele vai ter de onde roubar. Ele vai ter como superfaturar. O político tá doido para comprar brinquedinho pro Estado. O dono do plano de saúde é que não quer. O dono do plano de saúde quer o Estado na merda. O dono da escola particular quer que a escola pública esteja um lixo. É o O que o concorrente. Brizola fez no Rio de Janeiro foi um milagre com o CIEP. Foi um milagre. Saiu o Brizola, entrou aquele outro governador que agora esqueci o nome, que era o quê? Dono de escola particular. Moreira Franco. Dono de escola particular. O que ele fez com o CIEP? Sucateou. Hoje é um lixo. A minha sogra se formou no CIEP. Era excelente. Era excelente. Tinha piscina. Você passa nos... Agora é tudo brejo. Mas você passa na frente do CIEP, tem piscina, quadra poliesportiva, tinha 2 refeições, 2 ou 3 refeições no dia, a criança ficava lá o dia inteiro, não estava na favela sendo cooptada pelo crime, pelo tráfico. A educação, parece que até os anos 80, no Rio vocês tinham esse negócio do CIEP, mas aqui em São Paulo tinha umas escolas boas também, e aí dos anos 80 em diante, o negócio degringolou que foi morro abaixo. Porque alguém precisava ganhar lucro. Que aí nós voltamos de novo naquela lógica do começo do fetiche de ter um filho doutor em casa. Eu acho que nem passa nessa lógica do filho doutor em casa. A lógica é muito simples. Você quer saber ler? Você vai ter que pagar e vai ser caro. Vai ser caro. Enquanto isso, pessoas que tidas como ditadores, malditos sanguinolentos, como o Muammar Gaddafi, por exemplo, tirou a população da Líbia antes de ser assassinado, né, pelo governo francês, tirou a população da Líbia de 12% de alfabetização para 86%. Ah, então, Marcelo, só que aí o Gaddafi, cara, enquanto ele era aliado da turma, não tinha problema. Bastou ele brigar com a galera, que aí virou ditador, criminoso. Não prestava. O pior ditador criminoso do mundo, ele engorda o boi para matar, né? Porque, porra, a população passou a ficar ali alfabetizada, ele transpôs o aquífero lá, tinha água no meio do deserto. Ele tinha um banco, não ele, né? O combustível era gratuito, a energia era gratuita. Que porra de ditador incompetente esse que não estava pendurando vagabundo pelas canelas? Mas só que aí, você vai de novo. Enquanto ele estava do lado certo, era amigo das pessoas certas, ele era um cara bacana. Só que aí depois que ele mudou de lado, mudou alguma postura, aí virou bandido. Aí virou ele não mudou nada. A única coisa que em algum momento falaram assim, esse cara cresceu demais, corta as asas. É igual o moleque da favela. Quando cresce demais, manda cortar as asas.
Uhum. O cara cresceu demais e não teve o apoio que deveria ter. Porque se o continente africano tivesse ficado do lado dele, não tinha como aquilo acontecer. Não tinha como aquilo acontecer. Sim. Marcelo. Mas, eu entendo, a gente já está 2 horas e meia nisso. Caralho. Quer dizer, desculpa, de Você tem, novo. você tem que fatiar, o programa é teu, você fala aí o que tu quiser. Vai pro teu canal mesmo. Você tem que fatiar isso aí, depois fazer os cortes. Falar pro Júlio fazer os cortes. Enfim, eu acho que das 7 perguntas você fez 2, Não, mas acho que o papo foi excelente. A moral da história, mas eu é acho. uma coisa que eu vi você falando na primeira vez que eu te assisti. Olha, eu monto um programa, eu monto um roteiro, mas tudo E dá nunca errado. funciona. Não, porque olha só, a conversa ela pega ganchos e ela tem que seguir ganchos. O difícil é depois achar esses ganchos no corte. Se tivesse anotado, depois tu conseguia, mas o difícil é achar os ganchos no corte. Mas eu acho que a grande questão, Josué, é que o mercado financeiro ele não é interessante para o país. Não. O mercado financeiro ele tem uma função. A China, por exemplo, sabe usar o mercado financeiro muito bem. A China manipula o mercado financeiro igual o Trump, só que manipula a favor da China e não a favor do brotherzinho do Trump, entendeu? Do grande oligarca, do rico pra caralho. Eles fazem a favor. Você quer ver uma coisa que a China faz, por exemplo? Solta uns boatos, cai uma ação, sabe quem compra? Um fundo de pensão. Aí hoje no Brasil a gente tá com um puta de um problema aí de da onde vai tirar o dinheiro da pensão dos aposentados. Não tem um fundo de pensão. A gente vive no que eles chamam de sistema solidário, né? Se eu não me engano. Ou seja, você trabalha e paga a aposentadoria de quem se aposentou. E aí, quando você se aposentar, alguém vai pagar vai trabalhar para pagar sua aposentadoria. Só que se a gente tiver com desemprego alto, quem é que vai pagar? Se não nascer tanta criança, o que a gente vai fazer? Isso é uma história que eu sempre bato de frente com meus brother lá portugueses, que são do Partido Comunista de Portugal, que eles falam sobre a questão do imigrante. Porra, não, o imigrante está pagando a nossa pensão. Porra, maneiro, que bom. Quem é que vai pagar a pensão do imigrante? Ou quando ele envelhecer, vocês vão botar ele para correr do país? Porque ele está trabalhando, um dia ele vai querer se aposentar. Em Portugal, você acha que ele vai voltar lá para o Marrocos para se aposentar? Não, ele vai se aposentar em Portugal em euro, porra. Ele pode até ir morar no país dele, mas ele vai querer ganhar em euro, porque ele contribuiu. Sim. E aí o que vai fazer? Vai importar mais imigrante? É um ciclo sem fim. É um loop infinito. Isso. Né? E olha isso. É uma solução. O Lula fala bosta, a ação da Vale cai, fundo de pensão compra. Fundo de pensão do Estado. Compra. Compra a ação da Vale. Tá em baixa. Tá valendo a pena. Você vai Sim. ter dividendo. Você vai ter lucro. Só que vai ser para o Estado, vai ser para o aposentado. Exatamente. Toda lógica privada é aplicável na pública e vice-versa. Sim. Enfim. Eu não queria terminar o programa hoje. A conversa tá boa. Um Você clima. nunca quer ir embora, né? É foda. Tá E pra mim são infinita. 2h30 da manhã. Aí já são 12h30? Exatamente. E eu só concordei com o teu horário hoje porque já diminuiu para 4 horas a diferença do Brasil. Acabou o horário de verão aqui. Tá. Marcelo, muitíssimo obrigado. Foi um prazer estar aqui contigo essas mais de 2 horas. Eu sempre provoco demais, né? Eu acho que o papo é bom porque eu provoco. Eu vou a lugares que as pessoas não gostam muito de ir.
A questão é essa. Aí o problema é que não acaba nunca, né? Mas tudo bem. O problema é que não acaba nunca. Mas que a conversa costuma ser de boa qualidade, costuma ser. Eu não sei, às vezes eu falo um monte de bobagem também. Não sou Mas a gente especialista em sempre nada sabe disso que eu tirar falei, alguma é só coisa, lógico. mas sempre vai sair alguma coisa boa. A conversa boa é assim, uma hora sai umas bobagens, aí vem uma rodada de coisa boa, depois cai, depois vai, mas o negócio não vai ser sempre linear, você vai construindo, vai tirando ideias, uma ideia puxa a outra, e aí a coisa funciona. Por sorte, eu tive muitas dessas conversas essa semana, então estava muito fresca na minha cabeça. Josué, obrigado aí pelo convite, mais uma vez. Lembrando todo mundo aí que vier assistir, vai lá conhecer o Imprensa de Destruição em Massa, tem muita coisa interessante, tá? Corte, comenta e compartilhe os vídeos, porque é importante para o crescimento dos canais e para a visibilidade e para os algoritmos e todas aquelas coisas que a gente fala, mas é importante mesmo. E não deixem de ser membro, não sei no seu canal, mas se no meu canal também, quem for lá e gostar, seja membro. Seja membro. Imagina que aconteceu alguma coisa que eu não fiz animação ainda. Maravilha. Então é isso. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Júlio, que está aqui com a gente. Obrigado a você. Valeu, Júlio. Que está nos assistindo, porque sem vocês nós não existimos também. Eu até existo, mas vou existir com menos pessoas vendo o canal. É triste. É mais solitário. Sim. Abraço, galera. Até a semana que vem. Valeu, FOMO.